Então o tema geral é a nova aliança, é o nosso tema geral. Mas cada ministração vai ter um subtema. E o subtema de hoje é o que é uma aliança. Amém? Aleluia. O texto que nós vamos ler hoje está em Gênesis 17:7, que diz: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Amém? Isso está falando de estabelecimento de uma aliança. Hebreus 9:15 diz: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Isso é importante você entender. O texto de Hebreus fala que Jesus morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. E nós vamos entender sobre a aliança. Se você não entender a aliança, se você não entender a aliança do Antigo Testamento, você não vai entender a nova aliança. Se você não entender a velha, você não vai entender a nova. Se você não entender a aliança, você não vai entender a graça. Que as coisas estão entrelaçadas. Amém, querido? No futuro você vai entender o que eu estou te dizendo aqui. A aliança é maior do que a graça. Não entender e nem viver na nova aliança, não entender e nem viver na nova aliança, nos rouba o potencial das bênçãos celestiais que Deus já nos deu. Então nós temos que aprender a viver na aliança. Como agir nessa aliança? Então viver na verdade na nova aliança vai fazer com que a gente desfrute, preste atenção no que eu vou te dizer aí, pode escrever. Vai fazer com que a gente desfrute de uma vida de permanente bênçãos, vitória, provisão, intimidade com Deus, intimidade com o Senhor. Se você aprender a viver na nova aliança, tudo isso vai acontecer na sua vida. Amém? Quem quer viver essas coisas aqui? Diga eu. Só alguns querem, né? É por isso que você não abre a boca, você não diz o que você quer. A gente só tem aquilo que a gente fala. Quem quer viver debaixo de milagre, de bênção? É isso, diga eu quero. Porque senão não vem, irmão. Se você for para um médico, o médico é capaz de passar um remédio, um médico que ele fez uma especialização, ele é capaz de curar uma enfermidade, uma doença, sim ou não? Através de medicação, ele sabe o que fazer para curar uma enfermidade, sim ou não, irmão? Sim, ele foi capacitado para isso. Você está entendendo? Não estou falando aqui de milagre não, estou falando que ele foi capacitado para isso. Mas se você chega na frente do médico, fica sentado na frente do médico, o médico, você vai lá de tarde, boa tarde, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. O que é que o querido, a querida está sentindo? Não entendi. Não, eu não tô, o que é que você tem? O que é que você está sentindo, querido? O seu problema é na língua? Não é aqui. É fonoaudiólogo. Não. Está tudo bem. Então você está maluco? Você paga uma consulta, ou fica na fila do SUS, ou paga um
sistema médico aí, qualquer, e vem aqui. Se você não abrir a boca, o médico vai poder fazer alguma coisa? Não, porque você só tem aquilo que você fala. Começa a falar, homem de Deus. Começa a falar, mulher de Deus. O diabo quer te travar, ele não quer que você fale as coisas. Quem está entendendo aqui? Quando eu disser para você aqui falar, você grita. Quando eu fazer pergunta para você, grite, tome posse. Porque nós estamos falando sobre a palavra. E isso vai se manifestar na sua vida. Você só tem aquilo que você... A boca fala do que está cheio. Fale, encha seu coração das coisas de Deus. Porque as coisas de Deus vão acontecer na sua vida. Amém, querido? Aleluia. Então vamos aqui. O nosso Deus, guarda isso. Isso aqui é importante para você, eu vou repetir durante todas as ministrações. O nosso Deus é um Deus de aliança. Diga comigo, Deus é um Deus de aliança. Então é através de aliança que Deus se relaciona com as pessoas. É através de aliança que Deus se relaciona com as pessoas. Então Deus se relaciona conosco através de aliança. Amém? Aliança não é contrato. Eu quero que você entenda isso. Aliança não é contrato. Ambas as coisas, tanto aliança como contrato, são compromisso entre duas partes. Tanto aliança como contrato são compromissos entre duas partes. Mas há uma enorme diferença entre elas. Vamos ver. Primeiro, num contrato, as partes negociam entre si até chegar a um acordo. Vai negociando, é bom assim, tá bom assim para ti, aqui tá certo, não, aqui eu não concordo, vamos lá, muda isso aqui, amém? Isso é contrato, até chegar a um acordo. Quando chega num acordo, assina o contrato e leva para o cartório. Então, um contrato, as partes negociam entre si, até chegar a um acordo, entenderam isso? Tem coisas que você vai ouvir muito aqui, porque você precisa entender. Vou ficar repetindo, talvez fique até chato, mas é para você entender. A partir daí eles estão comprometidos um com o outro. Ok? Uma aliança. Numa aliança não há negociação. Numa aliança não há negociação. A parte mais forte oferece a aliança para a parte mais fraca, que pode aceitá-la ou não. Amém? Aliança. A aliança. Não há negociação. A parte mais forte oferece a aliança para a parte mais fraca. E a parte mais fraca aceita ou não. Ok? Entendemos isso? Um contrato pode ser quebrado. Pode ser quebrado por uma das partes. E aí ele se torna inválido. Bem, você quebrou, eu não tenho mais compromisso com você, nem você tem mais comigo, acabou. Acaba o contrato aqui. Amém? Quem entendeu? Numa aliança, se a parte mais fraca quebrar, a parte mais forte permanece fiel. Porque foi ela que ofereceu a aliança. Quem está entendendo? Então, a parte mais forte não pode quebrar. Quem está entendendo aqui, irmãos? Essa é uma aliança bíblica. Então, na aliança de Deus conosco é assim. Foi Ele que ofereceu a aliança. Você aceita se você quiser. Ele não quebra. Ainda que a gente seja infiel, quebre, Deus jamais vai quebrar sua aliança conosco. Porque Ele é a parte mais forte. Foi Ele que ofereceu. Quem está entendendo aqui? Isso é importante você aprender agora. Porque a partir disso vem a sua vida de vitória. Amém, querido? Então preste atenção.
Deus não fez um contrato conosco, Ele fez uma aliança porque Ele é Deus de alianças. Eu vou te dar aqui um exemplo. Talvez você não goste muito, mas você vai entender no seu coração. O exemplo da diferença entre contrato e aliança. Por exemplo, a prostituição e o casamento. A prostituição e o casamento. A prostituição é um contrato. Uma pessoa vai, contrata uma prostituta para os serviços dela. Ok? Um quer sexo e o outro quer dinheiro. Eu faço a minha parte, você faz a sua. Eu te dou sexo se você me paga. Acabou. Isso é um contrato, quem está entendendo? Amém, querido? Isso é um contrato. Preste atenção. Casamento para Deus nunca foi um contrato. O casamento, preste atenção, irmãos. O casamento é a imagem da união perfeita entre Jesus e a igreja por toda a eternidade. Efésios 5, 22 a 32 diz o seguinte, ó. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pode passar, meu filho. Até o 32. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também, vamos lá, irmão, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual Ele é o Salvador. Então preste atenção, que o apóstolo Paulo está usando o casamento como ilustração do relacionamento de Cristo e Jesus com a sua igreja. Está usando o casamento. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha lá. Pois o marido é o cabeça da mulher, passa. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vai passando, filho, eu vou lendo, você vai passando. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Marido que não se entrega pela sua esposa, não tem a imagem de Cristo no casamento. Quem está entendendo, amado? É simples assim. Por isso que eu estou brincando aqui e fazendo esse treinamento com os amados. Mas isso não é só contra nós homens, mas também contra as mulheres. Então olha só, maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Casamento não é contrato. Casamento é aliança. É tão sério para Deus que Deus usa na sua palavra o exemplo do casamento com o relacionamento entre Cristo e a igreja. Quem está entendendo aqui? Amém, querido? É por meio de uma aliança que Deus se uniu à humanidade. Foi por meio da aliança. E sendo um Deus de aliança, Ele mantém essa aliança. Ele mantém essa aliança. Grave isso, Ele mantém essa aliança.
Foi Deus quem fez a aliança com a humanidade. Não foi a humanidade, não fomos nós que procuramos Deus. Foi Ele que veio ao nosso encontro. Quando rebaixamos, presta atenção, amado, isso aqui é muito sério. Quando nós rebaixamos o nosso relacionamento com Deus apenas para conseguir o que nós queremos, é rebaixar esse relacionamento ao nível de prostituição. E isso é terrível. Quando eu me relaciono com Deus apenas para conseguir o que eu quero dele, isso não é aliança, isso é prostituição. Isso é muito sério, né? Que palavra, pastor, pesada. Mas é isso mesmo. Por quê? Porque nós estamos entrando num novo nível de maturidade como igreja. Vai ser arrebatada a igreja que crê. Amém, querido? A igreja que tem um relacionamento com seu noivo. Porque ele está fazendo o que com a gente? Nos purificando, tirando as rugas, nos santificando a cada dia. Ele já nos santificou no passado. Porém, a nossa vida diária de transformação da mente, você já entende isso através da palavra, através de ministração, ouvindo louvor, vindo para o Tadel, vindo para as células. Isso vai transformando a nossa mente. E isso vai fazendo com que nós vamos melhorando a cada dia a nossa imagem em Cristo. Amém, querido? Nós vamos compreendendo isso. Mas Ele já te santificou quando Ele te separou no passado, lá na cruz do Calvário. Você já é separado, justo, salvo. Jesus já fez isso de uma vez por todas. Mas agora nós estamos aprendendo a andar assim nessa terra, nessa nossa vida. Amém, querido? Aleluia. Então vamos aqui. Deus não fez com você um contrato, Ele fez com você uma. Nós estamos debaixo de quê? De aliança. Nós estamos na nova aliança. Então vamos aqui. Num contrato envolve promessas. Num contrato envolve promessas. E numa aliança envolve juramento. Ok? Numa aliança envolve juramento. Hebreus 6, 13, 14. 13 a 14. Diz assim: quando Deus fez sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Quando Deus fez a promessa, Deus fez a promessa para Abraão e depois Ele fez uma aliança. Você vai entender aqui no decorrer das ministrações. Ele fez uma aliança com Abraão, uma aliança de sangue. E nessa aliança Ele fez o juramento. Não tendo por quem jurar, Ele jurou por si mesmo: eu vou te abençoar, Abraão. E Abraão sabia o que estava acontecendo ali. Foi por isso que Abraão creu, porque ele sabia que era alguém superior a ele, que estava oferecendo uma aliança que jamais ele poderia ter. Quem está entendendo, amado? Aleluia. Então olha só, promessas de contrato podem ser quebradas. Juramento de aliança não pode ser quebrado. Juramento na Bíblia é algo sério, é definitivo, é considerado definitivo. Acabou. Outra diferença: contrato exige troca de bens e serviços. Contrato exige troca de bens e serviços. Aliança envolve uma entrega pessoal. Diga: aliança envolve uma entrega pessoal. Você se entrega totalmente a outra pessoa. Amém? Foi isso que Cristo fez. Foi isso que Deus fez em Cristo. Se entregou totalmente para nós. Por isso, irmãos, entenda: jamais Deus vai quebrar sua aliança conosco. Foi definitiva.
Aleluia, nós estamos debaixo de aliança. Foi Ele que nos prometeu, foi Ele que nos buscou, não fomos nós que fomos atrás dele. Por isso Ele garante essa aliança, porque Ele é a parte mais forte nela. Aleluia, essa é a nossa segurança. Tenha segurança nisso. Não é pelo que você é, ou pelo que você foi, ou pelo que você vai ser, ou pelo que você sabe, ou pelo que você faz. É pelo que Ele já fez. Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Não tem como ser quebrada. Essa é a nossa segurança. Amém, amado? Aleluia. Viva por essa fé. A sua vida vai mudar. A nossa natureza foi transformada porque Deus se entregou a nós na forma do seu Filho Jesus Cristo. Então a nossa natureza foi transformada. Ela morreu o velho homem, nasceu uma nova criatura. Você é uma nova criatura em Cristo. Creia nisso. Mas pastor, eu não vejo isso em mim. Não olha para você, olha para Jesus. Mas pastor, eu ainda sinto dor. Eu sei, eu também sinto. Mas eu creio que essa dor já foi levada na cruz do Calvário. Quem está entendendo, amado? Viva como se. Não espere acontecer. Não vai mais acontecer. Já aconteceu. Senão você vai ficar esperando. Esperança não é fé. Quem está entendendo aqui? Esperança não é fé, irmão. Fé é saber que já aconteceu e viver como se. Amém? Aleluia. Você vai entender melhor isso. Eu só estou injetando algo no seu coração para você pensar. Eu quero que você fique paratinado mesmo. Eu quero que você leia a Bíblia. Então a nossa natureza foi transformada porque Deus se entregou a nós na forma do seu Filho Jesus Cristo. Agora nos tornamos novas criaturas de natureza e descendência divina. Agora você tem descendência divina, não mais abraâmica. Preste atenção, João 1,12, um versículo que todo mundo conhece. Olha o que diz aí, João 1,12. Contudo, vamos lá, gente. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filho de Deus. Antigamente você era filho da perdição, filho da condenação, filho de como é que é lá? De Adão. Um homem adâmico, um homem natural. Agora, por causa de Jesus, Ele te deu o direito de ser filho de Deus. Você foi transformado em filho de Deus, uma nova criatura. Você nasceu de novo, toma posse disso. Isso é um direito adquirido pela aliança. Pelo amor de Deus, amém, querido? Que glória, irmãos, que glória. Isso tudo é pela fé. Diga assim: Jesus é a minha aliança. Jesus é a nossa aliança. Jesus é a minha aliança. Jesus é a sua aliança. Como é que você me prova isso, pastor? Isaías 42, do versículo 5 ao versículo 7. Isaías 42, de 5 a 7, diz assim, ó: é o que diz Deus, o Senhor. Quem que está dizendo? Deus, o Senhor. Aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Ele está falando, Isaías está profetizando Jesus. Deus está apresentando Jesus aí, o mediador, amém? Volta lá, querido, no 6.
O mediador, ele diz: eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, que somos nós. Preste atenção. 7. Para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Lembra que Jesus usou esse texto? Quando ele leu isso na sinagoga, Jesus usou esse texto e disse: está se cumprindo a profecia hoje, porque estava se cumprindo nele. Amém, querido? Então preste atenção, vamos lá. Deus deu o próprio Jesus como aliança. Jesus é a nossa aliança. Sem Ele, a nova aliança jamais existiria. Quem está entendendo aqui? O Senhor não é apenas um Deus de alianças, mas um Deus que mantém a aliança. Ele mantém a aliança. Ele jamais firmará um contrato com alguém, mas oferece a sua aliança a qualquer um que esteja disposto a aceitá-la. Ele oferece a sua aliança. Ele oferece a sua aliança a qualquer um que esteja disposto a aceitá-la. Então preste atenção. Nós vivemos no período, ou na dispensação da graça. A porta da salvação está aberta para todos. Para todos. Nós estamos vivendo o tempo da graça, ou o tempo da dispensação da graça. Então a porta da salvação está aberta para todos. É hora de pregar, é hora de falar. Deus ainda não está julgando ninguém. Esse negócio de Deus pesou a mão. Uma outra correçãozinha aqui é com amor. A gente tem que corrigir. Papai corrige os filhos com amor. Deus não coloca enfermidade em ninguém, irmão. Amém, irmão? A enfermidade vem por causa do pecado, por causa que nós estamos nessa carne ainda. Mas quando você crê corretamente em Cristo, milagres acontecem. Naquilo que Ele já fez. E você abrir a sua boca e parar de dizer: eu estou doente. Misericórdia. Diga: eu sou curado em Cristo Jesus. Jesus já fez. Ele pagou um alto preço para eu não viver dor, enfermidade e doença. Amém? Quem está entendendo aqui? Aleluia. E uma hora dessa o milagre vai acontecer. Porque você crê. É isso mesmo. Gente está sendo curada agora aqui, por causa da fé. Vida de pessoas estão sendo mudadas agora pela internet aqui. Deus está mudando por causa da palavra, por causa da fé. A gente se relaciona com Deus na nova aliança pela fé, não é por aquilo que a gente faz. Isso é coisa da antiga aliança, você vai já entender. Então, Deus ainda não está julgando ninguém, mas um dia a ira de Deus vai virar. A Bíblia diz: depois que Jesus voltar do céu, a ira do Senhor virá sobre a terra. A Bíblia diz isso. A grande tribulação vai ser choro e ranger de dentes. As pessoas vão pedir a morte e a morte vai fugir delas. Não queira ficar para a grande tribulação. Começa a se envolver na obra para ganhar o seu galardão no milênio e reinar com Cristo durante o milênio. Queira ser arrebatado. Amém, querido? Esse é o seu galardão. Esse é o prêmio. Não é coroa cheia de diamante, não. É sério o negócio. Então presta atenção. Mas esse julgamento ainda não está acontecendo. Mas vai acontecer. Hoje a porta da graça está aberta. E Deus está oferecendo a sua aliança. E todo aquele que aceitar, todos têm o direito de aceitar ou de rejeitar. Mas aquele que entra para a aliança com Ele,
jamais vai ser quebrada. Ele garante a aliança. Amém, querido? Aleluia. Porque foi o filho dele que morreu na cruz do Calvário. Não foi eu nem você. Não depende do homem, só depende dele. Aleluia. Oh glória, nós estamos em boas mãos, irmãos. Aleluia. 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses 1:10 diz: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. A ira virá, ela ainda não veio. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Amém, querido? Aleluia. Mas a ira virá. Deus tem uma proposta de aliança para todos. Porém, cabe a cada um aceitá-la ou não. Deus jamais nos abandonará ou quebrará a sua aliança conosco. Ele não fez contrato. Diga assim: Deus não fez contrato comigo. Diga: Ele fez uma aliança e Ele não vai quebrar essa aliança. Amém, querido? Ele garante a aliança. Não depende de você, depende dele. Aleluia. Quem está entendendo aqui? Eu e você vamos quebrar? Vamos. Vamos. Ninguém aqui é perfeito não, irmão. Uma hora você vai dar um vacilo. Você está entendendo, sim ou não? Mas isso vai fazer você sair da aliança? Vai fazer você perder a aliança? Vai fazer você perder a salvação? Lógico que não. A aliança foi eterna. Ele garante. Não é por causa de você. Ah, pastor, então isso quer dizer que eu posso pecar? Não. Lógico que não. Se você entendeu o amor dele, e que ele te amou primeiro, e que ele fez tudo isso porque ele te ama, quem se sente amado jamais vai rejeitar o amor. Você está ficando doido? Quem é doido de rejeitar ser amado? Me diga aí. A coisa que todo mundo deseja ser amado. Então eu quero dizer isso para você hoje. Deus te amou em Cristo Jesus. Ele é um pai muito amoroso. Você é um filho muito amado de um pai muito amoroso. Ainda que você erre, preste atenção, você tem um filho. Esse filho é maluvido. Esse filho não te obedece. Você fica dizendo para ele: menino, menina, pelo amor de Deus, arruma o teu quarto. Menino, pelo amor de Deus, de novo toalha molhada em cima da cama. Menino, o que é que essa calcinha está fazendo aí, menina? Menino, o que é que essa cueca está fazendo aí? Me ajuda. Tira esse negócio daí. Senta aqui. Eu quero te ensinar. Tu tem que arrumar a tua cama. É assim que se arruma. Eu me lembro que a Gabi, quando ela era pequenininha, a Cineilda, na hora que a Cineilda ouça, Cineilda trabalhou lá em casa. Tempo que a Gabi era pequenininha. Aí a Gabi queria varrer a casa. Quem conhece a Gabi aqui, minha filha, sabe, né? Que ela é pequenininha até hoje, né? Então ela era menor. Bebê, pequenininha. Ela queria varrer a casa. E a vassoura era 3 vezes maior do que ela. Ela não conseguia, era tão engraçada. Foi a Cineilda ou foi tu, meu amor, que comprou a vassourinha? Aí a Geralda pegou, comprou uma vassourinha pequenininha assim para ela ajudar a Cineilda a varrer a casa. Depois ela queria lavar louça. Porque ela via fazer, ela queria fazer também. Aí ela conseguiram um banquinho para ela. Aqueles banquinhos. Aí ela subia no banquinho e ficava do lado da Cineilda. A Cineilda dava coisa fácil para ela, que não quebrava, coisa de plástico para ela ir lavando. Ensinar. Preste atenção, amado.
Tem filho que não quer fazer isso. Tem filho que não quer arrumar cama. Tem filho que todo dia o pai e a mãe tem que falar. Menino mal ouvido. Levanta e deixa as coisas de qualquer jeito. E aqui vai um puxãozinho de orelha. Acha que a mãe é escrava, né? O pai pede, ensina. Tem hora que ele até corrige com mais força. Mas o menino não faz. Não faz. O pai e a mãe vão expulsar o menino de casa e dizer: a partir de hoje tu não é mais meu filho, porque tu não arruma a casa, porque tu não me ajuda, porque tu não arruma a cama, porque tu é mal ouvido. O pai e a mãe faz isso, irmão? Não. Se fizer, não é pai, não é mãe. É outra coisa. Quem está entendendo? É quebrado a aliança paterna porque ele desobedeceu? Um pai tem um filho, e esse filho vai para as drogas. Esse filho entra para o tráfico. Ele deixa de ser filho? A filha arruma um cabra, que é um vagabundo. O pai está vendo, a mãe está vendo. O bicho é um vagabundo. Cria a menina no Todd. Mas ela quer tomar água com lama. Engravida do vagabundo. Ela vai deixar de ser filha por causa disso? Não tem como quebrar. Não tem como quebrar. É uma aliança eterna. Filho jamais vai deixar de ser filho, e pai jamais vai deixar de ser pai. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Ainda que você erre, ainda que você faça as piores coisas, Deus jamais vai deixar de te amar e de ser o teu pai. E você jamais vai deixar de ser filho dele. É por isso que eu estou aqui. É por isso que você está aqui. Porque somos filhos muito amados de um pai muito amoroso. Mas o filho que compreende o amor do pai e entende o quanto esse pai ama, ele vai fazer um esforço para obedecer. Agora não é por esforço, é porque ele se sente amado. Se você se sentir amado, a tua vida vai mudar. Quem está entendendo aqui? Você jamais vai perder a salvação, porque a salvação foi uma aliança, não foi um contrato. Não depende de você cumprir as regras. A regra já foi cumprida. Jesus já pagou o preço de todas as regras. Você jamais conseguiria, eu jamais conseguiria, mas Ele conseguiu. Ele pagou o preço. Quem entendeu aqui? Aleluia, isso é só o começo de algo poderoso que Deus tem para nós. Amém, querido? Você está entendendo? Preste atenção no que eu vou dizer para você. O pessoal do louvor pode subir, querido. Ele não fez um contrato com você. Ele fez uma... Você já entendeu isso? A aliança pode ser quebrada? Por quê? Porque a parte mais forte mantém a aliança. Ele jurou? Jurou. Amém? Ele não prometeu. Ele jurou. Não pode ser quebrada essa aliança. Porque se Deus quebrar essa aliança, Ele é contra o seu próprio caráter. E em Deus não tem variação de mudança. Ele não muda de acordo com o meu humor e com o teu humor. Com as tuas obras e com as minhas obras, Ele não muda. Ele permanece como Ele é. Fiel, amoroso, Pai, abençoador. Quem está entendendo aqui, querido? Essa semana eu recebi uma seta maligna na minha alma. Aconteceu algo.
besteira. Coisa que acontece. Eu me senti só. E o diabo veio forte. Porque agora já sei discernir muito melhor o que é da minha alma, o que é a voz do diabo, o que vem lá do Espírito. Eu tenho firmeza, eu sei que eu sou um filho amado. Mas não vem? Eu não vem pensamento às vezes? Vem. E por um momento eu me senti só. Eu digo, não é possível. Está falando as coisas e não acontece. Te está ensinando e não acontece. E eu me irritei. E veio uma palavra. E de repente, está vendo? Tu não é um bom pastor. Tu não és um bom líder. Tu não és um bom pai. Olha como é que está o negócio. Olha como é que está aí. Eu baixei minha cabeça, irritado com aquilo. Por um momento eu pensei, eu digo, eu vou lá para Ponta Negra, me sentar lá, ficar olhando para aquele rio, até passar. E de repente, a fé que é gerada no meu espírito, e a minha essência, porque eu sou um homem espiritual e não carnal, você é um filho muito amado. Eu baixei minha cabeça e disse assim, Satanás, presta atenção que eu vou te dizer. Porque isso é seta de Satanás, para querer tirar a tua identidade, a tua certeza, a tua firmeza. Como eu sei dessas coisas, a minha fé está embasada nessas coisas. E não no meu achismo, no meu sentimento. Porque está entendendo aqui, irmão? Eu tenho uma palavra que é alicerce. Aquele que vive pela palavra, ainda que venha temporal, ventos, não cai. Porque a casa está construída sobre a rocha e não sobre a areia. Não sobre sentimentos. Preste atenção. Baixei minha cabeça e disse, Satanás, porque você tem que falar para ele ouvir. Porque ele não lê pensamento. Só quem é onisciente é Deus. Satanás não é. Ele tem que saber. E eu disse, Satanás, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava no inferno por causa dos meus pecados. Deus me tirou de lá, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e me colocou no céu. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais em Cristo. Ainda não aconteceu, mas o meu corpo vai ser glorificado e um dia eu vou tomar posse disso. Tu não. Tu estavas no céu e foi jogado para o inferno, onde é o teu lugar. A igreja do Senhor pertence a Ele, não pertence a mim. Eu não tenho assim cargo de peso. Eu sou apenas líder e pastor dela. Eu não sou o dono dela. Te vê com ele, meu filho. É com ele o teu negócio e não comigo. Eu estou em Cristo e sou um filho muito amado, de um pai muito amoroso. O meu humor mudou na hora. Quem está entendendo? Porque você tem aquilo que você fala. Se eu começasse a falar, é verdade mesmo, nada dá certo. Essa igreja que os líderes os pastores, eu vou ter aquilo que eu estou falando, que está entendendo. A minha família é isso mesmo. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Está dentro da aliança. Não tem jeito. Meus filhos pertencem ao Senhor. Miséria é coisa do meu passado. Aquele que era rico se fez pobre para que eu me tornasse rico. É isso que está escrito. Quem está entendendo aqui, irmão? Agora você pecou. Deus está pesando a mão. Não estou debaixo de ira não, meu filho. A ira não é para mim. Eu estou debaixo da graça. Outra coisa que eu ouvi nesse altar hoje, corrigindo com muito amor: você não está debaixo de misericórdia. Isso é coisa do Antigo Testamento. As misericórdias do Senhor se renovavam sobre nós no Antigo Testamento. Hoje você está debaixo da graça. Não é misericórdia, é graça. Você está debaixo de bênção. Quem está debaixo de misericórdia é quem não tem Jesus, que está vivendo por pura misericórdia. Porque Deus é bom. Quem está entendendo aqui, irmão? Você está debaixo da graça, é uma nova criatura. Hey!
Você entendeu? Deus não fez contrato com você, Ele fez. Agora, aqueles que entraram aqui hoje e que ainda não falaram com a boca: eu quero essa aliança, eu aceito essa aliança que foi feita em Cristo. Eu não tenho nada para dar, eu sou pecador, eu faço tudo errado, mas eu compreendi que Jesus fez uma aliança eterna comigo, que Deus já fez uma aliança. Eu quero entrar para essa aliança, porque você tem o direito de aceitar ou de rejeitar a aliança. Quem está entendendo aqui? Um dia eu vim na frente da igreja, eu aceitei Jesus dentro do meu quarto, eu tive uma experiência poderosa com Deus. Mas o dia que eu fui para o culto, o pastor não precisou nem fazer apelo, eu fui na frente confessar Jesus como meu Senhor e Salvador, porque eu queria entrar nessa aliança. E até hoje, apesar dos meus erros, do meu defeito, eu estou aqui de pé na presença dEle, porque Ele me mantém de pé por causa da aliança que Ele fez, que Ele não pode quebrar. Você, o seu lugar é no topo, o seu lugar é entre os príncipes do povo de Deus. Seu lugar não é no monturo, seu lugar não é no lixo, seu lugar é assentado no meio dos príncipes do povo de Deus. Você é sacerdócio real, você é nação santa, povo de exclusividade de Deus, para proclamar as virtudes. Abra sua boca, você só vai ter aquilo que você fala. Sai do seu lugar. Eu quero entrar para essa aliança hoje. Eu entendi que não é por causa de mim,